Oi, gente. Vamos dar continuidade à nossa história. Então, como vimos em nossa última viagem, o Dr. Fernando Magri Veloso, presidente do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais, havia escrito uma carta ao secretário de Segurança Pública do Estado, onde dizia resumidamente o seguinte: que ele tinha responsabilidade para com a Associação Médica Brasileira, a qual ele também era presidente, e chamava a atenção da autoridade para as atividades do médium Arigó, dizendo que este praticava curandeirismo e feitiçaria. Segundo ele, as práticas da qual o médium estava sendo acusado ameaçavam os direitos dos cidadãos e por isso pedia ao secretário que abrisse inquérito a fim de investigar estes fatos e, caso constatasse que estavam acontecendo verdadeiramente, então o caso do Arigó deveria ser reaberto, dando início a um novo processo. Poucos dias depois disso, investigadores voltaram a aparecer na cidade de Congonhas. Novamente, os interrogados recebiam os investigadores com pouquíssima cordialidade. Entretanto, esta investigação tinha começado na cidade vizinha, em Conselheiro Lafayette, e lá não havia tanta hostilidade. Os investigadores ainda buscavam, sem sucesso, por receita de medicações emitidas em nome do médium. Um farmacêutico se propôs a fornecer essas receitas, dizendo que pegaria elas de um paciente do médium. Entretanto, o paciente alegou que não as tinha encontrado. Disse que talvez tivesse perdido. Outro agente recebeu como resposta de um farmacêutico que se localizava a mais ou menos um quarteirão da casa do médium, dizendo que nunca tinha recebido uma receita assinada pelo Arigó e que, aliás, desconhecia tudo sobre aquele médium. E assim se fazia. Ninguém que tivesse alguma informação que fosse relevante para o caso se apresentou disposto a falar. Geralmente respondiam de forma evasiva. Mas não teve jeito. Mesmo assim, os investigadores conseguiram reunir provas suficientes de que o médium havia recomeçado suas práticas. Seria difícil não comprovar isso, já que diariamente se formavam grandes filas em frente à clínica onde o médium atendia, diante dos olhos dos oficiais. Mas agora eles queriam provar que Arigó praticava a feitiçaria e não mais a medicina ilegal. Eles queriam conseguir uma pena muito maior para Arigó, porque eles ainda estavam magoados, estavam com o orgulho ferido
depois que o médium conseguiu aquele perdão do presidente JK. E era por esse tipo de informação que eles estavam buscando os testemunhos que eles colhiam. Assim, o fato de um médium impor as mãos sobre a cabeça de um paciente já seria o suficiente para configurar o que eles incluiriam no relatório como um ato de feitiçaria. E se por acaso ele desse a bênção ou lesse a Bíblia diante de algum dos pacientes, seria colocado no relatório como bruxaria. O processo era uma cópia do anterior, tendo como diferencial somente a inclusão da acusação de feitiçaria e bruxaria. Mas era muito difícil reunir as evidências, já que os cidadãos se recusavam a ajudar as autoridades. Por isso, o caso se arrastou do ano de 1961 até 63. Durante esse período, o médium continuou com suas atividades, agindo como se nada estivesse acontecendo. Ele tinha a ideia fixa de que não podia deixar de auxiliar aqueles que procuravam por sua ajuda, além de ter a convicção de que quem atuava não era ele, o Arigó, e sim o Dr. Fritz. E o médium dizia que ele não considerava errado aquilo que estava fazendo, pois o que fazia agradava a Deus. Dizia que apesar dos inúmeros amigos que lhe estendiam a mão, procurando ajudá-lo, e aos quais ele era muito grato, e os carregava no coração. Entretanto, seus inimigos eram os que mais precisavam de oração e de amor. Dizia ainda que se eles desejavam vê-lo na prisão, que o colocassem atrás das grades. Se o tribunal o condenasse por ajudar os doentes, se considerasse a prática da caridade um crime, poderiam colocá-lo na prisão e deixá-lo lá. Mas que ele, o Arigó, confiava na liberdade de Deus. Ele falava que não era puro, mas estava buscando por essa pureza. Seus defensores também se mobilizaram, e pelo menos uns 300 assinaram uma petição, a qual foi apresentada ao juiz Soares. Nessa petição dizia que o médium atendia pacientes de todas as classes sociais, os quais pediam que o juiz perdoasse e esquecesse o assunto. Mas isso não aconteceu, e o juiz continuou com a instauração do processo. O ano era 1963, mais precisamente o mês de agosto. O médium continuava com seu trabalho de forma discreta. Foi nessa ocasião onde nós temos os pesquisadores do início da nossa história chegando a Congonhas, que era o Dr. Henry Purish e o Dr. Henry Belks, que foram os primeiros entre os norte-americanos a testemunharem aquele fenômeno. Mas isso é coisa que veremos em nossa próxima viagem. Por enquanto, vamos ficando por aqui com a nossa história.
Beijo do velho do ETS.